Olá, somos mestrandas do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Pará e fizemos esse tutorial para ensinar a como submeter projetos de pesquisa na plataforma Brasil. O primeiro passo é acessar o site com esse link, colocar o seu login e a sua senha. Caso você não seja cadastrado, é só cadastrar e seguir o passo a passo do próprio sistema. Em seguida, será redirecionado para essa página, onde clicará em nova submissão. A primeira pergunta é se a pesquisa envolve seres humanos. Logicamente, se você está submetendo o seu projeto nessa plataforma, a resposta é sim. No entanto, se você nunca ouviu falar da Resolução 466, a nossa dica é: leia, se informe e se atualize, porque as informações contidas nessa resolução são extremamente necessárias para o sucesso da sua pesquisa e para que não haja nenhum tipo de contratempo. Em seguida, o sistema pede para você informar o modelo que deseja preencher. No caso, ele mesmo já sugere que você utilize o modelo simplificado, então nós iremos manter. Aqui são os dados do pesquisador, no qual será mantido. E aqui vem uma pergunta interessante, que é justamente para delegar a autorização de preenchimento a outras pessoas. Aqui é muito válido em situações na qual o pesquisador tem orientados de PIBIC, de iniciação científica, de mestrandos e etc. Então você clica em sim e aqui você vai preencher pelo CPF, a nossa dica, porque será muito mais rápido do que apenas pelo nome. Mas a nível didático nós iremos colocar como não, por ser um tutorial. A equipe de pesquisa também é o mesmo sistema, você acrescenta aqui, e é sempre recomendado fazer via CPF para ser mais direto. No entanto, também não iremos preencher. Instituição proponente é a instituição na qual você tem um vínculo, aonde a sua pesquisa será realizada. Mas, caso na sua cidade a instituição não tiver vínculo com nenhum comitê de ética, você então vai colocar sem proponente, e o próprio sistema irá enviar a CONEP e lá eles irão redirecionar. No caso aqui nós iremos colocar a Faculdade de Odontologia. O estudo é internacional, no caso do nosso tutorial vamos colocar que não. Aqui iremos ser direcionados para a segunda etapa, que é a área de estudo. Esse campo de preenchimento ele não é obrigatório. No entanto, se você clicar aqui ou aqui, serão as únicas opções da qual não será submetido, não será analisado pela CONEP. O que isso significa? Que se você clicar em qualquer outro local dessas opções, o seu trabalho será submetido pela CONEP e acabará delongando a demora de resposta, o que em média demora de 30 a 45 dias, com a avaliação da CONEP pode demorar até 60 dias. Então, a nossa recomendação, tendo em vista que não é obrigatório, é você não preencher para que não haja uma demora nessa resposta. Aqui é obrigatório e por uma questão didática, com o objetivo do nosso tutorial, nós iremos colocar a área da saúde e proposta de estudo clínico. Nesse campo é interessante destacar a diferença, pois o título público será justamente para divulgar o nível de pesquisa, caso o seu trabalho seja aceito. Então, as pessoas irão acessar essa informação através do título público. E o título principal é onde somente o sistema do CEP e do CONEP terão acesso, pois serão informações restritas, como, por exemplo, informações de patente ou então de uma formulação de fármacos, algo diferente. Então, o título público é o título geral, onde as pessoas terão acesso, e o título principal, título restrito, contendo informações sigilosas como patente. Acrônimo significa a primeira sílaba de cada palavra, então formando assim um nome genérico. Vamos colocar aqui FUNPA. A expansão seria Fundação do Pará. Então não é uma sigla, e sim é a formação das sílabas de cada palavra. Aqui também a nível didático a gente vai manter a mesma proposta, só para ficar mais claro a ideia. Os múltiplos IDs secundários é para quando o projeto de pesquisa tinha sido submetido anteriormente à plataforma Brasil. Então a gente pode colocar a informação do identificador do estudo, mas ela não é obrigatória e nesse caso do tutorial também não iremos preencher. Aqui será o pesquisador principal? No caso, sim. E se nós tivéssemos preenchido a primeira etapa com mais equipes, as pessoas
estariam disponíveis aqui. No caso, o contato científico vai ser do próprio pesquisador que colocamos. Agora estamos indo para a nossa terceira etapa, onde iremos falar sobre o desenho de estudo e o apoio financeiro. Aqui no caso, nós vamos colocar desenho de intervenção experimental para justamente dar mais opções de campo de preenchimento para o tutorial ficar mais completo. Então, vai aparecer aqui as condições de saúde ou problemas estudados. Só a nível didático, nós vamos colocar aqui CARI, tá? Só escrever e acrescentar. Aqui a segunda etapa é com relação ao CID, que seria o Código Internacional da Doença. Então, clicar aqui. Como nós não sabemos o código, a gente pode simplesmente pesquisar e ele automaticamente nos mostra. Então, a gente consegue adicionar. Os descritores, a mesma situação, só que a gente tem que acessar a página, porque só digitar a palavra, vou colocar aqui para vocês verem, ó, adicionar, ele não aceita. Então, a gente precisa entrar no site. No site, aqui consulta, aí escreve a palavra e aqui nós vamos copiar esse código aqui, que é categoria. Copia e cola. Aí nós já sabemos a palavra, cárie dentária, adicionar. Aí agora aceita. Aqui no CID, a mesma situação, descritores específicos. Diferente dos descritores, do DEX, aqui quando nós colocamos a palavra, clicando em pesquisar, ele aparece. Então a gente não precisa ter decorado o CID. Como a gente já tinha copiado e colado do outro, então vamos utilizar a mesma informação, que aqui são os DEX. Adicionar. Certo. Em seguida, a gente vai ter o tipo de intervenção. Nós vamos colocar aqui intervenção experimental, só mesmo a nível didático. A natureza da intervenção, vamos colocar que vai ser um fármaco. Aqui, novamente, descritores, nível de intervenção. Vamos colocar aqui que vamos fazer um antibiótico. A classificação internacional da doença, mesma situação. Escrevemos aqui, pesquisamos e escolhemos. DEX, a mesma coisa. Como eu já tinha copiado e colado, só estou mantendo a mesma sequência. Aqui nós temos as fases. Isso aqui é referente aos estudos clínicos. Lembra lá no início que nós escolhemos linha de pesquisa na área da saúde e estudo clínico. Então, dentro dos estudos clínicos, nós temos essas fases, que significa fase 1 é para testar o produto, que no caso nós estamos simulando aqui que estamos testando um novo fármaco. Fase 2, que é para avaliar essa eficácia. A fase 3, que compara com o já estabelecido no mercado, na literatura, que seria o fármaco padrão. E a fase 4 seria mais testes para confirmar esse tipo de situação. Então, dentro da sua metodologia de estudo, você vai dizer qual dessas fases vai ser a sua etapa do seu experimento. Então, essas fases aqui seriam as fases intermediárias, né? 1/2, 2/3 seriam as fases intermediárias. Então, vamos colocar aqui a nível de didático outros, tá? Mas isso aqui vai depender muito da sua metodologia. Haverá o uso de placebo, a existência de grupos que não serão submetidos a nenhuma intervenção. O placebo, no caso, seria o fármaco que não tem nenhum tipo de eficácia, seria algo nulo. Aqui, a nível didático, nós vamos colocar não, tá? Se fosse sim, se nós usássemos, a gente teria que justificar. Aqui também é uma outra pergunta, haverá aplicação de washout? O washout é o período em que o nosso indivíduo que está sendo submetido à pesquisa ficará sem o tratamento preconizado. Então, é um tempo onde ele não vai estar recebendo nenhum tipo de intervenção de tratamento. Nós chamamos isso de washout. Aqui no caso também vamos colocar como não, e se colocássemos sim, teria que justificar por quê. O desenho da pesquisa refere-se justamente à identificação do tipo de abordagem metodológica que vai se utilizar para responder a determinada questão da nossa pesquisa, implicando então a definição de certas características básicas desse estudo, como a população, a amostra estudada,
a unidade de análise, a existência ou não de intervenção direta e outras variáveis. Então, vai ser aqui que você vai descrever essas informações. O financiamento é um ponto onde as pessoas ficam com bastante dúvida, porque muitos são mestrandos ou alunos de iniciação científica e recebem bolsa. No entanto, essa bolsa não é para financiar a sua pesquisa, e sim o curso propriamente dito. Então, nessa situação, que é na maioria das vezes a situação que os nossos pós-graduandos se encontram, a indicação é justamente financiamento próprio, porque não tem uma verba específica para esse tipo de pesquisa. Então a gente coloca financiamento próprio, até porque posteriormente na folha de rosto, se nós colocarmos algum tipo de financiamento, sem de fato existir uma verba destinada, alguém vai ter que assinar. E muitas vezes esse alguém não existe, porque se você é bolsista de uma dessas instituições, você não vai conseguir assinatura de alguém da FAPESPA, da CNPq ou algo similar. E às vezes o próprio orientador ou o coordenador do curso, por uma questão de CISEMI, de qualquer responsabilidade, eles acabam não assinando por uma questão burocrática. Então, realmente fica no financiamento próprio. A palavra-chave seria a palavra referente ao seu estudo, que aqui a gente vai manter a care. E aqui, adicionar. Em seguida, vamos para a segunda etapa. Acabei esquecendo aqui só de preencher alguma coisa aqui com relação ao desenho. Aqui, só para a gente seguir para a página seguinte. Então, vou colocar aqui desenho do estudo. Aqui é importante para enfatizar justamente essas situações, que às vezes você está preenchendo, você acaba negligenciando alguma coisa, eles não te direcionam para a página seguinte. Então aqui, resumo, seria justamente o resumo do seu trabalho, a introdução, né, justamente a introdução da sua pesquisa. Isso aqui você pode utilizar do seu próprio projeto, né? Com certeza, qualquer aluno que vá submeter já na Plataforma Brasil é porque já tem um projeto escrito, então você pode já estar colocando, só copiando do seu projeto original. O objetivo primário seria justamente a variável mais importante do seu estudo, né? Aquela que vai ser principal, e nessa situação ela é única. Já a secundária, elas vão ser as variáveis não tão importantes relacionadas ao objetivo primário. Pode ser alguma coisa a mais que você vai ver no desfecho da sua, ou na sua expectativa do seu trabalho. Então, seriam as variáveis não tão importantes. Metodologia proposta seria justamente a sua metodologia, materiais e métodos do seu trabalho. Aqui, critério de inclusão seria justamente pessoas que vão participar da sua pesquisa, o que elas têm que ser? Vamos colocar aqui mulheres, certo? Você, de forma exemplificada. O critério de exclusão, ter menos de 30 anos, tá? Então, esse seria uma situação. Aqui é um ponto extremamente importante, riscos, vou até grifar para deixar bem destacado. Muitas vezes as pessoas acabam colocando, mesmo tendo aqui a parte riscos, o trabalho não apresenta riscos. Muitas vezes as pessoas colocam isso. Isso aqui tá errado. A própria resolução 466, que eu falei lá no início, ela diz que todo e qualquer trabalho apresenta risco para o ser humano, por menor que seja. Às vezes você está fazendo uma pesquisa epidemiológica, que vai ser só um questionário, mas isso pode gerar um constrangimento à pessoa entrevistada, então gera um risco de constrangimento. Então, nunca podemos ser negligentes ou até mesmo subestimar a nossa pesquisa e achar que ela não vai ter risco nenhum. Então, se você coloca aqui nesse campo, meu trabalho não apresenta risco, com certeza o seu trabalho não vai ser aprovado pelo CEP, porque isso já é uma norma que está lá na resolução, que todo e qualquer trabalho sempre apresentará. Então, você tem que colocar os riscos do seu trabalho. Então, aqui, só a nível mesmo didático, colocamos risco de constrangimento para você não esquecer que você não pode colocar que o seu trabalho não apresenta risco. Os benefícios, pode ser um benefício social, um benefício para a saúde, inovação de métodos, de novos fármacos, enfim, de acordo com a sua linha de pesquisa. Metodologia de análise de dados, vai ser através de teste de student, enfim, vai ser a sua bioestatística aqui, que você vai provavelmente trabalhar.
O desfecho primário seria justamente a sua expectativa principal e o desfecho secundário seria os não tão importantes. Aqui o tamanho da amostra vai ser de acordo com a sua metodologia, vamos colocar aqui 100 participantes. E a data do primeiro recrutamento, né? Se não se aplicar, você não preenche. Se se aplicar, você tem que considerar algo muito importante. Quando você envia esse projeto de pesquisa, seu trabalho provavelmente vai ser aprovado com 30 a 45 dias. Então, você nunca poderá colocar que a data de recrutamento é antes da data que você está enviando o seu trabalho ou até mesmo durante esse período. Então, para não gerar nenhum tipo de crise, aqui no caso, 13 de maio, vamos colocar aqui que vai ser dia 3 de julho. Então, é importante você considerar isso dentro do seu preenchimento. Aqui, países de recrutamento, vamos colocar o Brasil. E seguimos para a próxima etapa. Agora estamos caminhando para a finalização do nosso tutorial, onde já estamos na quinta etapa onde iremos preencher outras informações. Aqui no caso dessa pergunta haverá uso de fontes secundárias de dados, como prontuários, dados demográficos. Então é mais direcionado para algum tipo de levantamento epidemiológico, alguma informação a mais. Então aqui no caso do tutorial vamos colocar que não. Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa. Aqui no caso não pode ultrapassar o número total da amostra no Brasil, que nós preenchemos na página passada. Então aqui vamos manter o mesmo número. Aqui vem os grupos, né? Que vai depender muito da sua metodologia. Então só aqui a nível mesmo explicativo, eu vou colocar só um grupo, só mesmo a nível de preenchimento. Aqui, o estudo é multicêntrico, seria quando você faz a mesma pesquisa em várias localidades no Brasil, em várias faculdades. Nessa situação nós não vamos colocar, mas se fosse, era só escrever sim e preencher esse campo. Instituição qual participante seria justamente alguma etapa do seu trabalho na qual será efetuada também outra instituição. Se tivesse, então também preenchia. Propõe dispensa de TSLE, que seria o termo de consentimento livre esclarecido. Isso aqui é muito utilizado em situações na qual o indivíduo que você irá trabalhar, por algum motivo, não vai ter como autorizar. Por exemplo, uma análise de prontuários dentro de um hospital, que os pacientes já faleceram, algo nesse gênero. Então, o seu projeto terá que passar pela plataforma Brasil, mas não tem como alguém autorizar isso, que seria a questão do TSLE. Então, nesse tipo de metodologia, dispensa, mas na nossa, que estamos propondo um estudo experimental clínico, não, teria que ser obrigatório. Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco. Isso aqui também numa situação na qual a pesquisa, de repente, faz coleta de sangue ou algo nesse gênero que precise reter essas amostras. Então, também haveria, a resposta seria assim, na nossa situação também imaginária, nós vamos colocar como não. Cronograma de execução. Aqui entra aquela situação que eu havia comentado anteriormente, que nós temos que considerar o tempo de aprovação no comitê de ética. Então, vamos colocar aqui aqueles 30 a 45 dias para que seja aprovado. Afinal, você não pode iniciar uma pesquisa sem antes ter a aprovação do CEP. Vamos colocar aqui novembro. Orçamento financeiro. Como nós falamos já também no início do tutorial, mesmo que o seu projeto tenha um financiamento próprio, você como pesquisador esteja custeando, você ainda assim vai ter gastos, mesmo que seja com gasolina, com papelaria, com caneta, qualquer mais simples que seja a sua pesquisa. Então, precisa preencher esse tipo de situação. Então, vamos colocar aqui escritório, que seria aquelas questões de papel, caneta, esse tipo de situação. Então, outros, valor de R$50. Também outras informações, se você achasse relevante, seria preenchida. Aqui, então, nós estamos encaminhando para a finalização do nosso trabalho, certo? No caso, vamos simular que vamos imprimir a folha de rosto, só para vocês verem como é que ela é. Então, após feito o passo a passo do tutorial, preenchendo todos os dados para que fosse submetido ao comitê de ética, vocês vão então receber essa folha de rosto com todas essas informações.
né, onde vocês podem ver projeto de pesquisa, número de participantes, área temática, área do conhecimento, os dados do pesquisador, a assinatura, aí os dados que vão precisar ser preenchidos a respeito da instituição proponente. A responsável, CPF e assinatura. Olha aqui a questão do patrocinador que eu falei anteriormente. Então, você vai imprimir, vai preencher e aí vai acrescentar aqui nesse passo a passo, onde a gente vai colocar aqui anexar a folha de rosto. Então, vamos lá de novo. Folha de rosto. Incluir arquivos. Obrigatório, né, dentro da plataforma Brasil é o projeto e o TCLE, tá? Então a gente vai colocar aqui projeto. Esses são os arquivos necessários para concluir esse passo a passo. No entanto, o que vai considerar a escolha desses documentos é justamente o CEP da qual você pretende enviar, né, de certa forma. Então, por exemplo, aqui no nosso tutorial a gente pesquisou o CEP do ICS da UFPA. Então, aqui na página principal tem modelos de documentos necessários. E aí você vem aqui, você vê carta de encaminhamento ao CEP, declaração de isenção de ônus financeiro, termo de compromisso do pesquisador, termo de consentimento da instituição e termo de aceite do orientador. Então, vejo que eles exigem esses documentos que não são apenas aqueles básicos. Então, você necessita inseri-los na sua plataforma, tá? Mas aqui a gente não vai preencher porque a nossa intenção é apenas didática. Então, após feito isso, a gente vai para a próxima. Aqui, ó, manter sigilo na entrega do projeto da pesquisa, que é justamente lá naquela página inicial sobre título principal e título público, né? Por isso é essa pergunta. Aqui no caso não vai ser necessário. Prazo. Aqui no caso vamos aceitar os termos acima. Aqui no caso nós enviaremos o projeto ao CEP. Nós não vamos clicar nessa etapa, mas vamos salvar e sair para mostrar para vocês como é que funciona. Deseja salvar as informações da pesquisa? Vamos supor que vocês viram, são 6 etapas. Durante aquelas 6 etapas, por algum motivo você não conseguiu concluir, você pode salvar e sair. E aí o seu trabalho vai aparecer aqui, ó, nessa primeira página, que está na página do pesquisador. Aqui está o trabalho, a gente vem aqui, clica aqui nessa canetinha e você consegue editar. Ó, olha onde ele está. Finalizar, que é justamente essa etapa. E aí você vai aqui aceitar esses termos e vai poder clicar aqui. No caso, nós não vamos fazer isso. Bom, o nosso tutorial finaliza por aqui. Nós esperamos que tenha sido esclarecedor e que possa ter contribuído com a formação de cada um. Muito obrigada pela atenção. Até mais.